Galera, o capítulo 170 de One Punch Man saiu e teve vários detalhes importantes que se você não viu, você vai ver agora. Se você puder ajudar esse canal aqui com seu like, vai me ajudar demais para eu continuar produzindo com mais qualidade e informação aqui para vocês. Vamos lá. O verão mais forte carregado pela brisa é o subtítulo do mangá 170, que traz uma arte do Saitama, Genos, Garou, Tornado e a nevasca em uma praia. O título chama O Que Foi Ganho, que vai trazer tudo o que aconteceu depois da luta entre o Saitama e o Garou. O Garou aparece sentado em uma mesa dizendo que o mundo não precisava de uma justiça imparcial, uma justiça igual para as pessoas e para os monstros, mas sim de um mal imparcial, porque para o Garou a verdadeira paz vem do medo imparcial. Tantas pessoas quanto os monstros tinham que sentir esse medo. Só que na sociedade de One Punch Man, só os monstros tinham esse medo. E o medo imparcial é o que os heróis não conseguem alcançar, porque os heróis sempre vai combater os monstros, e não tem ninguém para combater os heróis. O Garou fala que tinha que ter o medo imparcial para os dois lados. E o Garou continua com entusiasmo. Uma paz meia boca com heróis só deixam os humanos acomodados em seus corações. E esse comodismo leva à maldade. E também nem sempre os humanos são punidos pelos seus crimes. Essa é a diferença crucial entre eles e os monstros. Um estigma falso e imperfeito de paz, que torna os humanos maus. Uma paz que você nem consegue fazer o certo por um pirralho feio sendo zoado em um canto do parque. No meu coração eu sabia o que fazer. Eu fiquei mais forte que todos. Eu me tornei o monstro absoluto, aquele que justiça nenhuma podia derrotar. Eu tinha que repudiar esse tipo de paz. Mas na verdade o Garou tava falando tudo isso para um policial calvo de cria, que só tava ali para relatar um suposto calote em um restaurante que o Garou tinha dado. E ele pergunta se o Garou tinha se arrependido do que ele fez. E o Garou começa todo aquele discurso e sem mais nem menos o Silver Fang, que estava acompanhando o Garou, deu um soco na cabeça dele e mandou responder a pergunta do calvo de cria. Na saída da delegacia, o Garou se desculpou com o policial e ele e o Silver Fang começaram a andar pela rua. E o próprio Silver Fang lembra pro Garou que fazia mais de uma semana que ele estava consertando todos os danos que o Garou tinha causado. E agora eles finalmente podiam focar em andar por aí e pedir desculpa a todas as vítimas da caçada aos heróis do Garou. Só que o Garou olhou pro Silver Fang e disse: "Não me diz o que fazer, você não é meu pai." E o Silver Fang começa a pensar que os pais do Garou não apareceram nenhuma vez durante sua detenção. O Silver Fang continua e diz: "Essa minha cabeça velha não pode servir para muita coisa, mas poder baixá-la por você me deixa feliz por ela ainda estar aqui." O Garou fica surpreso com tudo que o velho estava dizendo e o Silver Fang continua falando para o Garou que tudo que você precisa para ser um pai é ter uma criança, mas você não pode virar um mestre sem mostrá-la o caminho. O Garou abaixa a cabeça e começa a pensar, e andando o Silver Fang diz que o Garou tinha feito ele passar por maus bocados. E aparece um flashback do Silver Fang e do Garou quando o Garou ainda era aluno dele. O Garou é mostrado embaixo de uma cachoeira meditando e por um minuto ele abre o olho e vê que o Silver Fang estava logo na montanha de cima. E o Garou começa a falar: "Que foi agora? Já me achou, velhote?" E o Silver Fang responde que nem precisava procurar muito, já que eu te mostrei onde ficam essas áreas de treino. E saindo do flashback, o Silver Fang percebeu que o Garou estava querendo ser achado. E na mesma hora o Garou falou que não era para ele confundir as coisas, porque o único motivo pelo qual eu voltei para você é para lembrar do meu punho. Porque o Garou começa a dizer que nessa caça aos heróis, eu descobri que não dava para achar mais ninguém por aí, além de você, que seja bom o bastante para treinar comigo numa base diária. Só que o Garou fala isso tentando disfarçar. E o Silver Fang responde com toda tranquilidade que ficava feliz por atender todos os requisitos do Garou para treinar ele. E o Garou fica pensando que na hora que o Saitama deu um soco nele, ele nem sabia o que estava acontecendo. Isso pode explicar a influência do God no Garou, que toda a consciência do Garou estava corrompida pelo God, fazendo o Garou não entender nada do que estava acontecendo. E nessa mesma hora o Garou pensa também que tinha perdido todas as técnicas que ele tinha despertado depois que ele virou monstro. O Garou vira para o Silver Fang e pergunta sobre o Tário se ele estava bem, e o Silver Fang olha para o Garou e responde:
Pelo que eu ouvi falar, ele tava bem. Então o mangá passa para a cena do Tario, que estava no parque brincando com seus amigos, a brincadeira do herói e o monstro. E os três amigos dele conspiraram contra o Tario no jogo para quem ia ser os heróis e o monstro. Todos os três tiraram tesoura e o Tario papel. E o garoto de óculos disse: "Parece que você é o monstro." O Tario deu um sorriso e respondeu: "Tá, claro." E todos os garotos foram pra cima do Tario chutando ele, mas o Tario se levanta e diz: "Achou que eu fosse algum monstro? Eu sou o Garou Man, o herói, eu sempre me levanto, não importa quanto apanhe. Venham de uma vez, seus falsos heróis." E os garotos ficaram sem saber nada o que estava acontecendo, até que chegou o Agama, um amigo do Tario, chamando o Tario pra ir jogar um jogo na casa dele. E todos os outros amigos do Tario ficou surpreso, dizendo que aquele garoto era o filho do Nariki, que era um ricaço. E os três perguntaram pro Tario se ele era amigo do Agama, e o Tario responde que ele era. E o Tario pergunta pro Agama se podia levar os amigos dele pra jogar também, e o Agama disse que sim. O Tario avisa que todos eles podiam ir. Os três ficaram meio tímidos no primeiro momento, só que depois eles saem correndo pra ir também. Mas antes o Agama mostra que tinha uma mochila do Imperador criança, e todos acham muito demais. O pai do Agama ficou orgulhoso vendo o filho com os outros amigos, até todo mundo chegar no carro e empurrar ele para todo mundo entrar. O Garou aparece pensando pro Tario dar o melhor dele, que ele também ia dar. Voltando pro Garou, ele pergunta se o Silver Fang podia arrumar algum tipo de competição de luta com os heróis para ele, e começa a falar: "Aquele com quem eu lutei depois de virar um monstro foram você, Bomb, Flash, Blast e aquele careca estranho, Saitama, ou sei lá. Se eu enfrentar todos em ordem, eu tenho quase certeza que vou atingir algum despertar sem me monstrificar dessa vez." O Silver Fang olha pro Garou respondendo: "Então, você acha que você já pode me vencer? Não se precipite, jovenzinho." E o Silver Fang fala que as costas dele ficou bem melhor depois da manutenção corporal que o Metal Knight fez com todos eles. Na sede da Associação dos Heróis, dois executivos estavam falando sobre o sucessor do Silver Fang. O executivo que estava sentado falou que o próprio Silver Fang tinha mandado uma carta de demissão, mas que já tinha preparado um substituto e ia ser o guardião dele também. O executivo que estava de pé fica preocupado porque a associação ia perder um dos heróis mais importantes. Só que o executivo fala: "Se ele é bom bastante para acompanhar aquele homem, eu gostaria de vê-lo na equipe o mais rápido possível." O executivo pergunta como era o novato e o outro disse que ia ter que esperar para ver. O executivo que estava na cadeira se levanta e fala em pensamento: "Garou, tudo que podemos fazer é confiar no Silver Fang. Digo, na habilidade do Bang de reabilitá-lo." Isso mesmo, galera, parece que o Garou subiu na vida e vai ser o substituto do Silver Fang. Com isso, o Garou pode ocupar o rank 3 dos heróis sem passar por nenhum teste. O executivo ainda fica pensando que se trazer o Garou, a maioria dos heróis não ia ficar bem. Ia ter uma revolta de grande parte dos heróis. O executivo lembra também que eles tinham que reforçar para a grande profecia, que era mais importante que qualquer outra coisa, e perdendo o Silver Fang, eles iam compensar com o Garou. Voltando para o Garou, o Silver Fang sugere uma comemoração, mas já que o Garou era menor de idade, ele não podia beber. E o Silver Fang fala: "Acho que não tem jeito melhor de nos conhecermos do que termos uma boa conversa." E do nada o Silver Fang pergunta se o Garou tinha alguma mulher que ele gosta. E o Garou se assusta com a pergunta e o Bang continua dizendo: "Pode ser uma idol ou qualquer uma." E o Garou fecha a cara e diz: "Se você vai me obrigar?" E o Garou fala que gostava da garota que interpretava a Garou Amarelo, dos Garou Rangers. E o Silver Fang começa a conversar com o Garou sobre o anime que ele assistia enquanto andava. Longe dali, o Saitama e o Genos estavam procurando a casa do Saitama, ou pelo menos o que restou dela. O Genos encontra uma ostra e o Saitama fica surpreso com o tamanho dela. E no final o Saitama fala que gostaria de encontrar a panela primeiro. Na última página tem uma imagem da Garou Amarelo que o Garou tinha dito, e dá uma informação que ela parece a mãe do Garou, só que ela era gentil. Eu tenho uma teoria, se vocês curtirem esse vídeo bastante, eu trago pra vocês sobre isso. Esse capítulo teve várias informações que pode guiar um novo arco de One Punch Man. Me diz aí, você gostou dessa análise? Sinceridade, galera, me dá um feedback aí pra eu saber se tá bom ou não. Espero de verdade que tenham gostado desse vídeo.
vídeo, se inscreve aí pra não perder nenhum conteúdo de One Punch Man, deixa seu like que isso me ajuda demais, eu te fortaleço aqui, você me fortalece daí, é tudo isso e mais um pouco. Forte abraço galera, valeu, fui!